você! Chama! Mais um Papo Aberto no ar. E hoje, com a presença espetacular, sensacional. O cara já foi entrevistado pelo Estadão, pela CNN, pela Globo, pela TVT, já foi entrevistado por várias mídias dessas tradicionais. E hoje ele está num papo aberto, um papo descontraído. Mas antes eu quero lembrar você de curtir a nossa página. É nós por nós. Curta, compartilhe, nos ajude a impulsionar esse programa que é feito para mim, para você, para todos nós. Programa Papo Aberto. E hoje, como eu já falei, estou com o companheiro Eric, nosso companheiro economista, que também atua no Observatório Social da Petrobras. E como eu falei, está aí nas discussões políticas sobre a economia do país. Eric, já agradecendo a tua participação no programa Papo Aberto, é um prazer, é um prestígio, me sinto lisonjeado em estar entrevistando o Eric, economista, que nos ajuda aí a federação também, né, nessa questão de dar o suporte técnico sobre vários assuntos. Mas hoje eu queria que você falasse aí, Eric, já uma introdução e uma pergunta já na veia, que eu sei que durante muito tempo o Eric aí deu entrevista sobre a questão do PPI, principalmente na época do governo Bolsonaro. E aí a pergunta é objetiva. Vai acabar o PPI no governo Lula? Vai acabar o PPI de fato? O que você acha? Você que acompanha de perto essa questão dos preços do barril de petróleo, dos preços do combustível. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. É um grande prazer estar aqui no programa. Agradecer ao Ada Edson o convite. Bem, espero que sim. Espero muito. Todos nós esperamos. Acho que muita gente votou no Lula para isso, né? Mas até agora a gente não teve nada concreto. Um aceno concreto, né? Mas tinha aquela desculpa, né? De que... uma desculpa concreta. De que tinha que trocar o conselho, a diretoria, a presidência, a que diretoria, foi ontem. O conselho de administração, que foi ontem. Isso. Que já agora deu, né? Agora pode trocar. Mas uma das minhas preocupações é trocar para o quê, né? Que o Jean Paul Prats, ele vem Pra quem falando, não sabe, Jean Paul Prats é o novo presidente da Petrobras. Era senador pelo Rio Grande do Norte, do PT, e agora é o presidente da Petrobras. É um cara que era um legislador que sempre estava aí na área da Petrobras, do petróleo. Petróleo e gás, na realidade. Ele deu algumas sugestões de troca, desde que ele era senador, para coisas que eu acho que não resolvem. Então, eu espero que o Lula troque o PPI, substitua essa política de preço, até porque ela não é fundamental para a Petrobras, ela passou a existir no governo Temer. Até então, a Petrobras viveu muito bem, obrigado, e os brasileiros ainda mais, sem o PPI. Bem, o Jean Paul Prats, ele propôs primeiro o quê? Aquele fundo de estabilização. Foi a primeira coisa que ele sugeriu para substituir. O fundo de estabilização falava o quê? O preço dos combustíveis varia muito, então vamos pegar um dinheiro, criar um fundo para quando tiver muito alto o preço da gasolina, a gente subsidiar. Mas qual que é o problema disso? É subsidiar com dinheiro público. Então, a Petrobras, e não só a Petrobras, né? A Petrobras ela é a principal ofertante de gasolina, de diesel, de querosene de aviação, GLP do Brasil. Mas não é a única, né? Tem importadores, agora a gente tem, infelizmente, 2 refinarias privatizadas na Bahia e no Amazonas, que tem agora... as empresas privadas passaram a ter um peso maior, né? Mas não faz sentido a gente subsidiar com dinheiro público preços muito elevados de combustíveis. Até porque no ano passado, terceiro trimestre de 2022, os preços dos combustíveis, está no resultado da Petrobras, chegaram nos maiores níveis da história. E a Petrobras não precisa cobrar esse preço para ser lucrativa. Até porque isso foi 2022. 2021, ela já tinha tido um lucro de 105 bilhões de reais, com preços ainda menores.
Então não precisa. E a gente já tem, tá aí o Haddad, o Lula, a Tebet discutindo coisas para fazer política pública caber no orçamento, né? Aí a gente vai dar mais um custo, vai subsidiar preços totalmente muito altos, lesivos, inclusive com dinheiro público. Até a Petrobras, ela, nos últimos 2 anos, ela cobrou, em média, assim, uns 10, 20 centavos abaixo do PPI. Então, inclusive, a gente poderia muito bem, se criasse esse fundo de estabilização, não mudar nada e a gente ainda tem que gastar dezenas de milhões de reais com isso. Então, não vejo isso como uma solução. O outro, ele falou de de preços regionais. A Petrobras já cobra preços regionais, sim. né? É diferente o preço do Amazonas, do Rio Grande do Sul. Sim. Em Cubatão. O consumidor bem sabe disso. Sim, é diferente. Eu não sei. Ele não detalhou também. Então, em suma, eu acho que é uma coisa importante que o Eric falou, que é para você que está nos assistindo e não acompanha essa complexidade que é o setor de petróleo, é o que o Eric falou. Olha, antes do governo Temer, antes de existir o PPI, a Petrobras ia muito bem, obrigado. Fazendo investimentos de mais de 100 bilhões de reais. Então, na prática, para nós consumidores, para nós brasileiros, o que importa é o seguinte: pergunta objetiva e clara. Então, dá sim para a Petrobras cobrar preços justos, porque o PPI não é preço justo, porque coloca custos fictícios na base de cálculo. A gente está pagando a taxa portuária que a gasolina não passou, né? Que não passou. Então, assim, hoje, né? Eu sei que você acompanha isso de perto, faz levantamentos, tudo. Hoje dá para a Petrobras cobrar preço justo e mesmo assim ela ter lucro e esse lucro reverter em investimento, em dividendos para acionista e também desenvolvimento da Petrobras, que é desenvolvimento da economia do país, né? Sim. E aí acho que a gente tem que cobrar o Lula para fazer o que ele prometeu. Não é fundo de estabilização, não é preço regional. É abrasileiramento dos preços. O Lula falou isso. Exato. A gente falou também, mas ele não falou isso por conta da gente ter falado. É o que nós defendemos. Ele defendeu na campanha. Então a gente tem que fazer com que os preços, como esse microfone, como essa caneca, são produtos que têm preços baseados nos seus custos. A gente só quer isso. Exato. E o custo de produção não aumentou nos últimos anos. Pelo contrário. Tirando a parte dos royalties, né? Porque quanto mais caro o preço do petróleo, mais royalties se paga. Mas não, até o pré-sal fez com que caísse os custos de produção, porque extrair petróleo do pré-sal é mais barato. Exato. Então, sim, pode, possível, deve. É só abrasileirar os preços. Não tem que inventar outra forma. Não tem que inventar qualquer essas... Vocês entenderam aí, pessoal. Então dá sim. É questão de política. E temos que cobrar quem nós votamos para abrasileirar o preço. Então fica no radar aí. Nós vamos debater isso. É que agora essa questão do preço do combustível deu uma estabilizada, o pessoal meio que acalmou. Mas aí tem uma coisa que não estabilizou. E a gente precisa aproveitar o economista para dar uma luz para a gente. Olha, existe uma posição do governo que a gente precisa e entendemos ser importante, a questão da parte do Estado no desenvolvimento social, né? A partilha social do Estado que a gente chama. E aí, ao mesmo tempo, existe uma cobrança, por óbvio, né, dos pseudos credores sobre a elisão fiscal, sobre o adimplemento da dívida pública do Brasil. Esse arcabouço fiscal proposto pelo governo, proposto pelo ministro da Fazenda, o Haddad, é uma solução viável para a nossa economia? É uma pergunta, eu sei que difícil, complexa, mas falando em miúdo, o que a população, nós brasileiros que não entendemos nada de economia, podemos esperar disso? Bem, Edson, eu acho que a questão do arcabouço fiscal, ela tem um problema de diagnóstico. Desculpa, só interromper um pouquinho, só para o
para quem está nos assistindo, o arcabouço fiscal é o projeto do governo para atender o mercado sob o controle da dívida do governo. Para ter tem um teto de gastos, né? Que o Temer aprovou, era para substituir o teto que o Lula falou que iria trocar, né? Eu acho que tem uma questão de diagnóstico. O Brasil não gasta muito. Não, assim como, lembra lá a Petrobras, no governo Dilma, se falava, a Petrobras ela está tendo prejuízo porque está subsidiando o preço, está segurando o preço da gasolina. Era essa a discussão. Ignorava completamente a queda do preço do barril de petróleo, que isso sim fez com que a Petrobras tivesse prejuízo em 2015 e 2016. A mesma coisa que aconteceu com a questão fiscal. O Brasil é um país que exporta muito petróleo, aço, soja, carne. E o preço desses produtos, dessas commodities, caiu muito entre 2015 e 2016, junto com o barril de petróleo, que estava muito alto em 2014, chegou a $130 e depois caiu, não lembro quanto caiu, foi para $40, $50. Ou seja, o Brasil, e como eu disse, o preço do barril, se está $100, se paga muito mais royalties a estados, municípios e União do que quando está $40. E o Brasil, ele perdeu muito de arrecadação nessa época. Foi quando teve o começo da crise fiscal, junto com a crise econômica, né? Que o Brasil, inclusive, até hoje não saiu. Então, a gente perdeu a arrecadação. Não foi porque a Dilma era gastadora. Não é porque o Brasil passou a gastar muito mais de forma irresponsável. Foi uma questão de receita. Então, eu acho que a questão do arcabouço, ela erra no diagnóstico. Na verdade, capitula, né? Capitula ao mercado que sempre... Ele quer qualquer desculpa para cortar dinheiro do Estado, política social. Minha Casa Minha Vida, Bolsa salário Família. mínimo, Bolsa Família, para eles isso tudo é ruim. Auxílio educacional, FIES, etc. Dinheiro para a universidade é sempre ruim. Aí eles arrumam desculpa. Mas é claro que é muito melhor do que o teto de gastos. O teto de gastos, inclusive, era aquela ideia, o projeto, a lei dizia que a gente não ia gastar mais dinheiro pelos próximos... corrigindo pela inflação, pelos próximos 20 anos. Em 20 anos, a população brasileira deve crescer quanto? 30%, 35%? Nem faz sentido. Tanto que nunca se concretizou. O teto de gastos virou uma moeda de troca do Centrão. Todo ano, para votar o orçamento, tinha que dar mais dinheiro para o Arthur Lira e para o mercado, que o mercado todo ano, no final de ano, falava: vocês vão furar o teto, eu vou ficar nervoso, vai derrubar dólar, vai derrubar a bolsa. Então, de fato, era uma lei muito ruim, péssima, nunca funcionou e nunca teria como funcionar. Ela virou a moeda de troca do que é de pior, né? Então, enfraquecendo ainda mais o Estado. Claro que a gente tinha que substituir por outra coisa. Mas a meu ver, a gente já tem regras fiscais. A gente tem a lei de responsabilidade fiscal, a gente tem a regra de ouro. E, assim como o PPI, até 2016, a gente não tinha essa regra. E o Estado brasileiro nunca entrou em colapso por conta disso. Tanto que foi uma regra que não funcionou. Então, eu não vejo, por mim, se eu pudesse falar para o Haddad, eu diria que, tecnicamente, né? Eu acho que não é esse o problema, mas a gente sabe que é um governo de coalizão. Frente ampla. De frente ampla que tem as suas pressões. E o arcabouço fiscal, acho que ele está muito dentro desse contexto, né? Tá. Minha Casa Minha Vida volta, Bolsa Família, valorização real do salário mínimo, mas, em contrapartida, está exigindo o arcabouço fiscal. Tá, então, acho que trocando em miúdo aí para o pessoal entender, trocar o teto de gasto, que era um limitador, que é uma invencibilidade. Eu vou ser honesto aqui para vocês. Você tem que fazer uma analogia do teto de gasto, como eu, pai de família, eu, minha esposa e meu filho. Aí eu falo, a partir de agora, a gente só vai gastar R$1.000 aqui dentro de casa.
Só que daqui a pouco o preço da comida dá mais de R$ 1.000. Você passa fome? Então o teto de gasto é imbecilidade. Porque pode nascer mais um filho. E a merenda? Ficou 6 anos sem reajuste. Então era imbecilidade. Trocando em miúdo é isso. Na visão do Eric, trocar o teto de gasto, que é uma imbecilidade, pelo projeto de controle fiscal denominado arcabouço fiscal, ao modo de ver do Eric, não ataca o problema central. Que eu acho que todos os governos fogem de atacar o problema central, que o problema central é a dívida pública. Não há auditoria, né? Não há um controle dos bancos, ganha aqui à vontade. Se eu tivesse dinheiro, estaria aí com a taxa Selic 13,75, olha. 100 mil por ano, a 13,75 é 13.750 a mais todo ano. Dá mais que R$ 1.000 por mês, dá mais que o salário da Previdência, 1.300 e pouco. Um pouquinho menos, vai, fazendo as contas aqui. É um pouquinho menos o salário da Previdência. Os 100 mil você pode viver aí com o salário da Previdência, aí, um salário mínimo, né? Da Previdência, quer dizer, um absurdo. E aí, Eric, para o fechamento aqui, esse papo é bacana, a economia é complexa, mas é o dia a dia. Economia e política, a gente vai estar discutindo dia a dia. Quando a gente divide um pão com nossos irmãos dentro de casa, é política. Uhum. Quem vai ficar com a parte maior? Quem vai dividir igual? Né? E aí, Eric, aí pra gente... eu sei que o governo, passados 5 meses, né, pegou um país, ao nosso ver, com políticas equivocadas, e aí nos vários setores. Nós debatemos isso num programa anterior com Danilo Nunes, novo superintendente do IPHAN, desejamos até para ele uma boa passagem no IPHAN, mas nós tivemos todos os setores prejudicados no outro governo. Não existiu políticas claras, né? Existiam muitas políticas ideológicas. Isso eu falo para o setor de cultura, educação, saúde. Foi muito oba-oba, muito desvio de atenção e não atacava o problema. Aqui, voltando a falar de economia, que o Paulo Guedes ele passou incólume, né? Paulo Guedes fez várias barbaridades na economia. Só para ter ideia, Paulo Guedes vendeu dívidas, créditos do Banco do Brasil de 3 bi, o Ciro Gomes fala muito isso, né? Por 1/10 do valor, né? O crédito era 3 bi, vendeu por 1/10 do valor. Estamos falando de vender por 300 milhões. E quem ganhou foi a BTG, quem comprou foi a BTG. Por que será, né? Agora, temos aí, com que a gente olha, avaliando a economia, do jeito que está, taxa Selic 13,75, os preços não estão controlados, que a gente sente isso dia a dia, como pai de família no mercado. Avaliando, você acha que lógico, o arcabouço é uma peça dentro desse quebra-cabeça que é a economia. Mas você acha que o governo ele está indo na linha certa? Porque eu falo da linha certa pelo seguinte: aumenta o Bolsa Família, aumenta o Auxílio Educação. No meu modo de ver, aumentar o Bolsa Família é aumentar a economia local, né? Pessoal do Bolsa Família, pessoal do Nordeste, pessoal das periferias. Você acha que o caminho está tomando aquele caminho que tinha lá nos primeiros governos do Lula? Que, o pessoal acha que não, mas ao meu modo de ver foi a melhor época econômica do país, né? A gente chegou a ser quinto na economia e jogando o jogo do mercado, que eu sou contra, na realidade. Você acha que nós estamos no caminho certo? Eu acho que tem muita política corretíssima, né? O Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Questão moradia. Bem, São Paulo, capital, a gente anda lá ver qual que é o caos da moradia, né? E é uma questão econômica. As pessoas precisam morar e para isso elas precisam ter recursos para ir morar. O salário mínimo. O salário mínimo, o aumento real, ele foi individualmente a principal política de distribuição de renda do país nos primeiros governos do Lula. Junto com o Bolsa Família. Porque, o salário mínimo aumentou em termos reais, eu não lembro o número, mas uns 30%, 40%. É muito, porque isso incorporou. A renda das pessoas, né? É referência também, mesmo para uma economia onde o nível de informalidade é muito alto, o salário mínimo é uma referência. E também os próprios benefícios do governo também são indexados ao salário mínimo, né? Então, voltar a aumentar o salário mínimo em termos reais é fundamental.
eu acho que todas essas políticas que voltaram, aí na avaliação lá dos 100 dias, muito jornalista estava querendo falar que ele só está requentando, ele está trazendo de volta os programas que deram certo e que o Bolsonaro simplesmente extinguiu, né? Sim, sim. Sem razão nenhuma. Então, eu acho que está no caminho correto. Eu tenho algumas discordâncias em relação a isso. Arcabouço fiscal, acho que não seria necessário. A reforma tributária, eu acho que a reforma tributária importante não é a de consumo, que aqui está aí, aquela de pegar todos os tributos estaduais, estadual, municipal e federal e criar um ou dois, dependendo do projeto, e sim fazer com que rico pague mais imposto. Que é um absurdo, né? Não pagar. No Brasil, pobre paga mais imposto do que rico. Isso não faz sentido em lugar nenhum do mundo. No mundo. Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Eduardo Moreira, ele colocando justamente isso. Porque recentemente saiu na ONU lá o comparativo do que aconteceu no mundo, e aí aquele comparativo mundial, se aumentou a pobreza e aumentou a riqueza. E você vê que da pandemia para cá, as pessoas que vivem abaixo da pobreza aumentou muito, as pessoas que vivem na pobreza aumentou muito, e contrário senso, aquela faixa pequena de grandes... Sim. Eu não sei se você viu, a empresa que passou a ser maior valor do mercado do mundo, quase $500 bilhão, 500 bilhões chegou a valor de mercado, que é de um francês, é uma empresa europeia. Aí eu fui dar uma pesquisa. Louis Vuitton? Na realidade não é a Louis Vuitton só, né? É um conglomerado de marcas... Chandon. Não, é um conglomerado de marcas luxuosas, só de alto luxo. Quer dizer, olha que contrário senso. A linha da pobreza aumentando gigantescamente, gente indo para a linha de pobreza, abaixo da linha de pobreza, e uma empresa que reflete os grandes ricos do país, que é marcas luxuosas, né, Louis Vuitton, Calvin Klein, Chandon, etc., passou a bater o valor de mercado até das empresas de tecnologia, Google, que notadamente notadamente vinha sendo como as principais. $500 bilhão, galera. Sabe o que é isso? Então, grande Eric Gil, Dantas, para a gente finalizar, eu tenho que aqui fazer uma parte aqui. O Eric Gil, ele está no aniversário de casamento e atenciosamente atendeu o nosso pedido, nosso convite, e veio aqui, quero te agradecer enormemente. Pede desculpa para a patroa lá, ele também vai fazer uma atividade no sindicato, no nosso congresso, mas quero agradecer enormemente para você finalizar. Então, sim, estamos indo no caminho certo, mas tem coisa para melhorar. Sim, alguns desafios como esse, reforma tributária. Reforma tributária não é nada abstrato. Acho que há um problema muito maior pobre pagar muito imposto do que se o imposto é complicado, é complexo. Porque reforma tributária é para liberar dinheiro, liberar renda. Quanto menos o pobre pagar de imposto, mais ele vai poder consumir. Então, é aumento de renda, não é nada abstrato. E o restante, valorização das universidades, que também já teve liberação de dinheiro, e também ir na linha de atacar sonegadores, né? Que é o que o Haddad estava nessa semana. Grandes sonegadores. Sim. Não, falcatruas completas, né? Da falência do Estado. Aquilo que ele falou nessa semana só pode acontecer na falência do Estado, que era o objetivo do Bolsonaro e do Paulo Guedes, né? Para que os clientes do Paulo Guedes possam lucrar mais, o Estado tinha que falir. Então, acho que a gente está, sim, uma conjuntura complexa, econômica, que a gente está passando. A gente está em uma iminência de uma crise econômica mundial há alguns anos, então ela pode vir. Mas o Brasil tem algumas ferramentas que pode utilizar. A Petrobras é uma delas. A Petrobras já chegou a investir em valores atuais mais de 160 bilhões de reais em 2013. O BNDES tem que voltar. O BNDES, eles desidrataram o BNDES porque o BTG Pactual desse setor.
para eles, o BNDES ele tem que ir à falência para eles poderem lucrar mais. Os bancos públicos, o Banco do Brasil, a Caixa, tem que voltar a funcionar como ferramentas de desenvolvimento econômico, e a gente ainda tem, felizmente, e em algum grau, para alguns casos, como a Petrobras, graças também a muita luta dos petroleiros para que mantenha, porque se não fosse isso, a gente ia estar pagando mais caro ainda pela gasolina para tudo virar lucro, dividendo, que é como era a política do Bolsonaro, do Paulo Guedes. Mas, felizmente, a gente ainda tem ferramentas para fazer com que a economia brasileira volte a crescer, volte a distribuir e a economia volte a servir para as pessoas terem dinheiro para jantar, terem dinheiro para viajar, terem dinheiro para comprar uma casa, e não o Brasil ser um cassino de especulador e parasitas. Na realidade, o que nós sonhamos é um país digno, né? E quando a gente fala em dignidade, ninguém está falando em fazer parte desse grupo, dessa empresa de $500 bilhão, né? Não, a gente está falando a pessoa ter direito, sim, a uma casa digna, não morar em palafitas, em favelas. A pessoa ter dinheiro para poder pegar um transporte público, que hoje muita gente anda de bicicleta, porque não tem dinheiro para o transporte público. Ter uma vida digna, acesso universal à saúde e educação. Isso é ter dignidade. O resto é luxo. E aí, deixa para quem gosta de luxo. Nós queremos dignidade, vamos lutar para isso. Éric Gil Dantas, no programa Papo Aberto. Você precisa curtir o programa, você precisa compartilhar os nossos vídeos e, mais do que isso, sempre dê sugestões. Coloque lá, olha, queremos conversar sobre as novas fotos do James Webb da astronomia no mundo. Nós vamos buscar alguém que queira bater esse papo. Vamos conversar sobre qual time daqui a 10 anos vai estar ganhando do Palmeiras. Vamos conversar sobre isso. Então, dê sugestões, fale o que você queria escutar, que a gente vai correr atrás, trazer grandes palestrantes. Agradecer muito a Éric Gil pela sua presença no mais um programa Papo Aberto. Papo para mim, para você, para todos nós. Valeu, abraço, Éric Gil Dantas. Agora vai lá curtir essa lua de mel no aniversário de casamento com a sua esposa. Muito obrigado. Valeu, Edson. Boa noite a todos e todas.